E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa planilha, ela vai ser a que a gente vai usar no cálculo do pilar intermediário, que é aquele que você tem vigas nos dois sentidos e é predominante a ação de compressão. Só que aí acaba que tem algumas excentricidades que a gente considera, certo? Então, para a gente entender aqui primeiro, rapidamente, a gente pode olhar aqui no livro que o professor usou de base. A gente for vir aqui na parte. É rápido essa parte. É bem tranquilo. Pilar intermediário. Então a gente tem uma excentricidade acidental e uma excentricidade mínima. E aqui ele vai e explica como calcula, que é o L sobre 400, e a mínima é esse valor aqui. Onde H é a altura da seção na direção considerada. Ou seja, eu vou olhar a minha excentricidade em X e depois eu olho em Y. Então eu tenho que fazer essas duas análises. Então, aqui vai ser minha direção em X, meu HX, que a gente vai olhar aqui depois. Aqui, por exemplo, HX, então meu EX está aqui, ó, EX, HX. E o EY, HY. Então é isso que ele está falando aqui. Então H é a direção na direção considerada. Aí, para a gente achar o EX total, no caso, vamos falar da direção X, no caso. Então, para pegar a direção X, eu preciso do E1, do E2, que é a excentricidade de segunda ordem, e da fluência, perdão. Esse E1, se a gente for olhar aqui, ele é calculado aqui, ó. A excentricidade de primeira ordem é dada pelo mínimo. Logo, a equação pode ser adotada o maior entre o, o acidental e o mínimo, certo? E a de segunda ordem é aquela parte da curvatura aproximada que tem na NBR 1118. É o comprimento de Flamage sobre 10, ele é elevado ao quadrado, que multiplica 0,005 dividido por esse fator mais 0,5 vezes HX, tá vendo? Que esse então vai ser a direção que você vai estar fazendo. Agora é Y, vai ser então meu HY. Vou voltar aqui, ó. Então a gente colocando o pilar assim. Se ele estiver deitado, mesma coisa. Onde você posicionou seu eixo X e Y. Então vai ser HX, HY. É paralela aos eixos. E aí a direção que está essa excentricidade. Então ela está aqui, distante aqui, então X. Está distante aqui, então Y. Certo. Então você tem o E1, que vai ser a maior entre a acidental e a mínima. E calcula E2, que é a parte do segunda ordem. Calcula esse fator e calcula o E2. O da fluência é essa fórmula e tal, só que ele chega e mostra aqui, ó, que pode ser desprezado por uma SBUT menor que 50. Então, na planilha não tem essa consideração da fluência. Só vai se somar esses dois, mas pode ser considerado. Vai dar uma diferença, certo? Então é isso. Depois que foi feito isso, você já tem a excentricidade. Então, eu pegando a minha normal e multiplico pela excentricidade, eu tenho um momento. E aí eu consigo calcular dois parâmetros que eu entro nas tabelas. Se a gente olhar aqui, eu tenho esses dois parâmetros. Normal, dividido pelo B, H e o sigma. E é um momento, que vai ser a normal vezes a excentricidade. Eu multiplico também. Aqui é interessante a gente ver que aqui ele já mudou a nomenclatura. Mas se você for ler aqui, ó, para identificar a tabela, devemos usar o parâmetro delta e observar a disposição das barras indicadas no topo da tabela, como que ela está indicada. Os esforços solicitantes são os esforços normais do momento fletor, onde é a excentricidade da força normal em relação ao centroide da seção. Então, por exemplo, essa excentricidade minha aqui seria, no caso, uma excentricidade y, vamos chamar aqui de y e aqui de x. Logo, minha seção, ela estando assim, vamos supor 20 por 50, 20 por 50, meu H será 50, meu B será 20. Isso com a excentricidade, se a excentricidade que vai ser calculada vai ser essa, certo? Mas caso a excentricidade que deu maior excentricidade for essa, então qual vai ser meu H, qual vai ser meu B? Se a gente olhar aqui, a excentricidade é paralela a H, tá vendo? O E é paralelo a H. Então, quando o meu E estava aqui, meu H era 50. Agora que meu E está aqui, meu H será 20. H 20, B 50. Certo?
Aí aqui na planilha a gente vai ver que quando a gente entrar HXH, não vai ter essa preocupação. Vai ser mais na hora de entrar na tabela que a gente vai ter que se atentar a isso. Certo? Então, dando continuidade, a gente vai usar a planilha, explicar ela por meio do exemplo que tem no livro. Ele está bem aqui, exemplo de dimensionamento. A seção é 20 por 50, então vamos colocar aqui, ó, 20 por 50. A carga lá. A carga é de 857 kN, a carga característica. Vamos colocar uma bitola de 20, o estribo de 5, classicidade 2, dá um, aí já é automático, que vai dar o comprimento de acordo com a norma. E aqui é o D', que ele também calcula. O L, ele falou o comprimento aqui, ele dá aqui, ó, 4 metros nas duas direções. Então aqui 400, 400. O FCK que ele deu foi de 20 MPa. Ele já calcula FCD, FYK, isso considerando CA50, FYD. Aqui é a convenção que eu estava falando, né? Que relaciona eixo X e eixo Y. Então, e não aquela regra da mão direita que a gente está acostumado, né? Quando a minha normal multiplicar minha excentricidade X, vai ser o momento X, e não o momento Y, né? Que a gente estaria acostumado, que era o momento ao redor de Y. Então, o momento ao redor de Y é o nosso momento X, devido à excentricidade X, no eixo X. E o momento ao redor de X, ele vai ser o nosso momento no eixo Y, devido a essa excentricidade Y, entendeu? Então aqui eu coloquei isso aqui para explicar um pouco. E aqui vem para os resultados, né? Esse coeficiente é quando a gente tem uma seção menor do que 15, eu acredito. Menor que 19, perdão. E aí a gente tem alguns valores que tem que ser multiplicado para aumentar essa carga, certo? E aqui a gente faz o cálculo para as duas direções, por mais que não precise manualmente, né? A gente faz aqui para te confirmar. Então, o lambda é x, aí você tem o momento mínimo, né? Que vai ser a parte da excentricidade e dessa carga, multiplicado uma pela outra. Então, você tem o momento mínimo, excentricidade mínima e excentricidade acidental. Essa excentricidade acidental ela é o comprimento sobre 400. E aí, esse é um fator que entra aqui no cálculo do lambda limite, que vai ser para considerar se vai ser calculado o efeito de segunda ordem ou não. Porque caso o lambda seja menor que ele, não é feito esse cálculo, né? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, caso esse valor seja menor que esse, então vai ser zero. O nosso parte da curvatura. E aí vai resultar que aqui vai ter uma excentricidade igual a zero. E aí cálculo o Ni, né? O V, na verdade, que é aquele fator que a gente usa lá no início para calcular a excentricidade de segunda ordem, que é aquela parcela da fórmula que é 0,005 sobre o V mais 0,05. Dividir ela aqui e aqui a gente tem a excentricidade de segunda ordem. O momento de segunda ordem, que é a normal vezes essa, e o momento total. O momento total, então, vai ser a soma dessas duas excentricidades vezes a normal, né? No caso que não está entrando a parte da fluência. E aí calcula esse Ni. Aí aqui a gente começa a ver a parte que eu estava falando das direções. Então aqui, ó, a situação mais favorável é com maior Ni. A gente vai ter um valor maior de área de aço. Então vai ser então devido a x. Então devido à excentricidade ao longo do eixo x. Então aqui já acusa. Aqui você vai colocar a tabela que você vai procurar. Então vamos abrir aqui as tabelas. Então vamos olhar aqui primeiro, né? Antes de olhar lá. Então foi o eixo x, a excentricidade. Então o que a gente tem? Vamos desenhar aqui. Nossa seção ela é 20 por 70, né? 20 por 50, né? 20 por 50. Vamos confirmar. 20 por 50. Desse jeito. Então ele acusou que a pior situação é em x. Então ele vai ter uma excentricidade. Vamos colocar aqui em x. Então ela está aqui. Certo? Então, quando a gente vier aqui nas tabelas, a gente vai observar que elas estão montadas
para uma situação em que a excentricidade está aqui, ó. Então, basicamente, quando a gente escolher a tabela, é normal. Só que aí na hora de montar a, o detalhe, a gente vai ter que fazer para nossa situação. Então, tipo, a excentricidade ela está em x, certo? Então, temos essa montagem assim, basicamente. Se a gente quiser manter essa configuração aqui, ó. Então aqui tem 70 e aqui tem, ou aqui tem 50 e aqui tem 20, certo? Já que a excentricidade está paralela aqui. E a gente observa então que as barras elas estão orientadas em relação a isso aqui, ó. Então está paralela. Então as barras teriam que ficar aqui, ó, nessa configuração. Perdão. Então, voltando aqui, quando a gente olha na tabela, a gente tem então a seção 20 por 50, certo? Então vamos colocar aqui próximo ao aqui, tentar aqui, 20 por 50. Então nossa excentricidade está aqui. Então quando a gente for olhar na tabela, a gente vai olhar normal, só que na hora de detalhar, tem um porém, por exemplo. Vamos nessa primeira aqui, ó, em que metade está em cima e metade está embaixo. Então no nosso caso, a gente tem algo nesse sentido aqui, né? Em que aqui é 50, opa. Aqui é 50 e aqui é 20, certo? E nossa excentricidade está aqui, então as barras vão ser colocadas aqui. Então o que muda é isso, entendeu? Na hora de detalhar, a gente vai ter que fazer essa questão. Então vamos olhar aqui, por exemplo, outro modo. Essa aqui. Se a gente for olhar como a tabela foi construída, a excentricidade está em relação a essa, né? Ou seja, as barras estão paralelas à excentricidade. Então a gente desenha a nossa seção e a nossa excentricidade está onde? Ela está em relação ao nosso HX, que foi o nosso 20. Então ela está aqui. Então as barras vão ter que ficar paralelas. Então se a gente fosse desenhar essa seção, seria assim. Que não é muito bacana, né? H e aqui era o 50, que era o nosso HY no caso, né? Certo? Então, partindo para o exercício, para a gente ver isso que eu estou falando. Foi inserido todas as partes do cálculo, chegou aqui, né? A gente pode olhar que o exercício ele faz o mesmo das contas muito parecidas. Se quiser conferir, 2 e 1, que era, 2 e 1, excentricidade de primeira ordem foi de excentricidade mínima 2 e 1, né? Excentricidade de segunda ordem 2,94, 2,99, né? Bem próximo. Isso tudo em relação a x. E aí ele considerou a parte da fluência e tal, deu um valor maior aqui. Certo? E aqui quando a gente olha, é isso que eu estou falando, tá vendo? 20H, B50. Então H aqui era 20 e B era 50. Entendeu? Isso por conta da nossa excentricidade ser aqui. Então era a mesma coisa de eu girar e coincidir essa linha com essa linha. E aí ficaria do jeito que tá em pé, né? Só que teria que girar. Inverte as dimensões. Então, dando prosseguimento aqui, a gente chega nos parâmetros, né? Se a gente olhar aqui, como aqui ele fez, se você olhar, ele faz os cálculos para do gama aqui, ó, d igual a 4, né? Aí depende daqui, ó, seria 4 se aqui fosse 10, que é 20. Aí dá uma diferença, mas não é tão significativa, né? Então, vamos pegar esse caso aqui, ele é interessante, ó, metade de cima, metade de embaixo. Se a gente olhar, deu 0,23, então a gente olhar aqui essa parte, o delta. Então, delta 0,20.
dá para extrapolar, dá para fazer também, mas acredito que do exercício não é necessário. Lá, a gente vai usar agora essa parte da planilha, que faz a interpolação. Se você ver, ele buscou os valores do vizinho e do mi, do ni e do mi. E aí você vai preencher com o valor anterior e posterior a ele, ó. Até coloquei A, P. Então, aqui é 099. Antes do 099, você tem 09 e depois 01. 09, opa, aqui, 09 e 1. E depois, antes do 25, 025, você tem 020 e depois você tem 030. Então, 020, 030. Agora você vai associar isso aqui para encontrar. Então, esse anterior com o anterior, a, você vai olhar aqui, então, 09 com 020, 055. Aí 09 com 030, 094. Agora 1 com 020, 063. E 1 com 030, 1,01. Aí ele acha interpolação entre esses dois, e depois acha interpolação entre esses dois, e dá o valor que a gente tem que encontrar, 0,98. Se você for ver, dá 12 barras de 20. Que aqui faz toda a parte de cálculo, né? Verifica se o lambda está correto, se o tem que ser menor que 90. Aí tem cita até o item da norma, dá para olhar. Área de aço. Aqui eu coloquei 8% porque eu estou considerando aquela parte que você encontra duas barras, né? Mas aí ele verifica aqui, ele pega e compara com duas vezes esse valor, né? Mesma coisa de considerar os 4%, né? Área mínima de aço, que tem que ser maior. E a área da seção transversal, maior que 360. Os bitolas do estribo também tem um parâmetro que define. E as bitolas das longitudinais, valor mínimo e máximo que a gente pode adotar. Que também a gente não pode colocar lá 40 numa seção dessa, né? E aqui os espaçamentos. Aqui é bom inserir. Tem essa fórmula, mas porque eu fiz, ó, tá errada. Que ele está considerando um lado de 100, né? Então vamos pegar essa barra. Ela foi calculada por direção, considerando a direção x nessa seção, né? Então ela vai ser distribuída ao longo dos 50, certo? Porque se a gente colocar aqui é o 50 e aqui é o 20, igual a gente olhou aqui ó, no exercício, ele define isso, ó. Ele chama o H de 20 e o B de 50. B 50, H 20. Certo? E aí a gente vai encontra os valores, né? Distribui essas 6 barras de cada lado, né? Se olhar aqui como que ela está construída, metade aqui e metade aqui. Então 6 barras de cada face. Então a gente pega aqui e colocar aqui, então 50. Então do espaçamento de 28 entre uma barra e outra. Então o mínimo é 22 e o máximo é 400, então tá ok. Aqui é novamente essa questão, ó. Caso a excentricidade calculada seja x, o H vai ser HX e o B vai ser HY. Caso a excentricidade seja Y, que é o que já é padrão da tabela, o H vai ser HY e o B vai ser HX. Então aqui você nem precisa se preocupar muito. A preocupação vai ser na hora de desenhar. Feito isso, vamos comparar a resposta com o livro. Se olhar aqui, ó, ele dá um gama de 0,93. Se olhar na tabela, deu 0,98. Mas a gente pode ver que aqui, ó, houve algumas aproximações, ó. O Ni foi 1, esse foi 0,28. Dá para ver que ele usou 1,2, mas isso aqui dividido multiplicado por 0,85 dá um valor quebrado, tá? Aí depois divide por 10, né? Mas dá um valor quebrado. E fora que também não foi considerada a fluência. Então, aproximadamente está um valor correto. Deu 8 barras de 10, tá vendo? Distribuído ao longo de 50. E não do desenho aqui menor, aqui maior. Mas sim em relação a como a excentricidade foi colocada. É isso aí. Qualquer coisa a gente pode conversar se não tiver entendido.